Vamos lá, galerinha. A gente já falou de Inconfidência Mineira, agora a gente vai falar de Conjuração Baiana. Bom, respira fundo. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo de Inconfidência Mineira, anota, fala comigo na plataforma, fala aqui embaixo comigo na descrição, nos comentários do vídeo. Pelo amor de Deus, só não deixa de ficar com dúvida, porque para eu poder te ajudar, eu preciso saber o que você não está entendendo. Bom? Então, falamos sobre Inconfidência Mineira, agora a gente vai falar sobre Conjuração Baiana, que vai acontecer na província da Bahia. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que situar essa galera historicamente. Então, vai acontecer na província da Bahia, aproximadamente no ano de 1798, ou seja, a Inconfidência Mineira acontece no início da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana acontece no final. Facinho. Moleza de você lembrar disso. Nunca mais você vai esquecer desse troço. Ok? Então, vamos lá. Essa revolta ela também tem um nome, tá? Outro nome. Ela também foi conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Por que a Conjuração Baiana ela é conhecida também como a Revolta dos Alfaiates? Primeiro, ela é uma revolta de caráter popular. Como assim? Uma revolta de caráter popular. Significa que as pessoas que vão tomar a frente dessa revolta não são pessoas ricas, não são pessoas da alta sociedade, não são nobres, não são políticos, nada disso. São pessoas do povo, é a galera do povão, que está insatisfeita com o que está acontecendo, que tem uma demanda, tem uma necessidade que precisa ser atendida e, por algum motivo, o governo, a administração está literalmente a ver navios, não está nem aí para o que está acontecendo. E aí essa galera vai entrar na revolta contra o governo baiano. Então, vamos lá. Primeira, vamos falar sobre as causas, né? O que levou essa galera a se revoltar, primeiramente, com o governo, a administração baiana. Primeira coisa é a insatisfação com os elevados preços de produtos. E produtos essenciais. Lembra que eu falei que o Brasil é preso ao pacto colonial, lembra? Então, tudo aquilo que vinha da metrópole em direção à colônia era muito, muito caro. E a gente não está falando de, eu vou comprar um perfume da Calvin Klein. Não estou falando disso. Estou falando de comida, estou falando de material de construção. Sem ele eu não consigo construir uma casa. Eu estou falando de remédio. Eu estou falando de coisas que são essenciais. Coisas que eu não posso abrir mão, eu não posso comprar outra coisa, eu preciso daquela coisa. E, infelizmente, só quem fornecia era a metrópole. E aí o preço ia lá em cima, era estratosférico. Então, muitas pessoas não conseguiam ter acesso a esses produtos, ou quando não tinha acesso, tinha que apertar o cinto até o último furo, fazendo furo novo, e abrir mão de outras várias coisas para poder ter aquilo. Tá? Isso era uma das insatisfações. Outra coisa, eles tinham uma insatisfação com relação ao pacto colonial, né, ao domínio português sobre a economia brasileira. Isso aí é um dos poucos pontos que tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira têm em comum. Os dois não queriam o pacto colonial. Eles queriam que o Brasil fosse separado de Portugal e a gente pudesse vender para quem a gente quisesse e a gente pudesse comprar de quem oferecesse o melhor preço. Era isso que a gente queria, tá bom? Então, tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira queriam exatamente a mesma coisa. A separação do pacto colonial, né? Que é o que a gente chama carinhosamente de abertura dos portos. A gente queria que os portos fossem abertos para que navios que não fossem portugueses pudessem aportar aqui no Brasil e vender os seus produtos livremente. Parte boa, isso vai acontecer mais para frente. A gente já viu isso quando acontece lá o período napoleônico rolando. Napoleão Bonaparte faz o bloqueio continental. Quando Dom João vem para cá, a primeira coisa que ele faz é abrir os portos. Então isso vai acontecer poucos anos depois. Mas, como essa galera aqui não é de volta para o futuro, eles não estão sabendo disso. Então o que eles querem? A abertura dos portos. Outra coisa, a Conjuração Baiana, ela é um movimento abolicionista. Por que ela é um movimento que preza pela essa questão da abolição da escravidão? Porque a maioria dos participantes
dessa revolta, né, da Conjuração Baiana, são escravos alforriados. São escravos que já foram escravos de alguém e hoje, né, hoje no caso naquela data, né, já eram livres, já tinham a sua carta de alforria e já eram homens livres. E eles queriam que todos os escravizados africanos também desfrutassem desse privilégio de ser livres. É esquisito, né, ficar ouvindo o privilégio de ser livre como se liberdade fosse um privilégio, não um direito, né? Mas enfim, na época era. Então, vamos lá. O que mais que tem aqui no slide? Estou no slide 3, tá? Só para lembrar. Ideal de independência, presente em vários setores da sociedade baiana. Né? Independência do quê? De Portugal. Acaba a colônia, a gente vira aqui nós Brasil separado, Portugal lá no canto deles. Que mais? Revolta social de caráter popular, na Bahia em 1798, importante influência na Revolução Francesa. Além de ser emancipacionista, defendeu importantes mudanças sociais e políticas. Que mudanças sociais? A abolição da escravidão. Que mudanças políticas? A separação de Portugal e Brasil, quando o Brasil deixaria de ser uma colônia e passaria a ter um governo próprio. No slide seguinte, né, que é o slide de número 4, ele coloca aqui um quadro comparativo. Esse quadro comparativo ele é muito interessante porque ele vai comparar os dois movimentos, tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira, nos seus determinados aspectos. Tanto que ele coloca lá, né? A Inconfidência foi influenciada pelo Iluminismo nos Estados Unidos, a Conjuração pelo Iluminismo francês. A Inconfidência Mineira é de caráter colonial, a Conjuração Baiana social. A Inconfidência Mineira queria a manutenção da escravidão, a Conjuração Baiana não. Por quê? Quem liderava a Inconfidência Mineira eram donos de mina. Dono de mina tem escravo para poder explorar o ouro nas minas. Então, para eles, ter escravo é normal. Agora, para os conjurados lá na Bahia, para eles a escravidão era algo abominável e deveria ser extinto. Vamos lá, Inconfidência Mineira. Privilégio de classe, vamos manter. A gente aqui é elite, vamos manter. A Conjuração Baiana, não. Ela já queria um sistema mais equidistante, ou seja, todo mundo na mesma faixa. A Conjuração Baiana é um movimento popular, a Inconfidência Mineira é um movimento elitista. Falamos já sobre isso. Na Conjuração Baiana eu vou ter aí alfaiates, escravos, negros libertos, camponeses, ou seja, as camadas mais populares, aquela galera que ficaria ali na base da minha pirâmide social. Já na Inconfidência Mineira, quem eu vou ter como participante? Aristocratas, classe média, militares e religiosos, as partes mais superiores da minha estrutura social, da minha pirâmide social, né? Que seria como se fosse colocar na pirâmide do antigo regime o primeiro e segundo estado. Porque eu vou ter aristocratas e vou ter religiosos, então eu tenho nobreza e clero. Beleza? Sem estresse, sem medo de ser feliz. Tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira, nenhuma das duas dá certo. Nenhuma das duas dá certo. Mas a sementinha ali, ó, da independência, a sementinha da separação, a sementinha da igualdade social e política, ela vai ser plantada. Certo? Então, esse quadro aí é muito bacana e ficaria muito bonito, muito lindo, maravilhoso no seu caderno. Então, por favor, copie. Quando a gente passa aí para o slide seguinte, aparece aí, slide 5, aparece lá em cima no canto superior esquerdo a bandeira do estado de Minas Gerais, que eu tinha falado para vocês no vídeo passado, né? Que eles utilizam o lema da Inconfidência Mineira e colocam esse lema na bandeira deles, na bandeira do estado de Minas Gerais. Só que está escrito em latim, né? Está escrito Libertas que seratamen, que seria o quê? Liberdade ainda que tardia. Sim, a professora de vocês lê um pouquinho de latim. Muito pouco, tá? Não fica me pedindo pra falar aqui da mil coisa não, que eu não sei também não. Mas, de vez em quando a gente consegue dar uma arranhadinha aí, e isso é o que está escrito em latim na bandeira do estado de Minas. No canto inferior direito desse slide, tem a bandeira do estado da República Baiense. Isso aí mais ou menos em 1798, tá? As cores continuam as mesmas, mas o desenho vai dar uma mudada. Tá bom? Então, eu tenho aí alguns dizeres nesse slide, né? Tanto a Conjuração Baiana quanto a Mineira,
foram movimentos de contestação que ocorrem no final do período colonial e um contexto de crise. Que contexto de crise? A Europa está em polvorosa, né? Tá tudo dando errado lá em cima e a gente está aproveitando, né? As colônias nessa época, de uma forma geral, elas vão aproveitar desse momento de instabilidade das suas metrópoles e muitas delas vão aproveitar esse momento para se emanciparem, para se separarem das suas respectivas metrópoles. Né? Então vamos lá. Por vezes, no final do período colonial, um contexto de crise. Por vezes, chamamos esses movimentos de contestação de emancipacionistas. Né? E essa é a primeira grande semelhança, nós temos outras, né? Ambos influenciados pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, ideias republicanas. Também temos questão dos altos impostos. Cada movimento, à sua maneira, sofria com esse problema. Sim, tanto o movimento da Inconfidência Mineira quanto o movimento da Conjuração Baiana, eles tinham como reclamação os pesados impostos da metrópole, só que eram impostos diferentes. Um deles, né, Confidência Mineira, era o imposto do quinto, né, o imposto sobre a extração do ouro, sobre a mineração. Na Conjuração Baiana, era o imposto da Companhia das Índias, que trazia esses produtos essenciais, muitas vezes comida, para cá. Essa galera cobrava uma taxa exorbitante de importação. E aí a gente pagava muito caro. Então a maioria dos produtos importados era artigo de luxo. Quase ninguém tinha acesso àquilo ali. E isso não facilitava em nada o acesso das camadas mais populares a tudo aquilo que a gente precisa. Beleza? Então vamos seguir aí. Indo para o slide de número 6, né? Ele coloca aí as consequências tanto da Inconfidência Mineira quanto da Conjuração Baiana, né? Na Inconfidência Mineira, os líderes são detidos e punidos, os que são filhos de ricos são exilados, o que não é, que no caso era só Tiradentes mesmo, é condenado à morte, aquela coisa toda que a gente já falou. A bandeira, né, ela foi idealizada pelos Inconfidentes, ela foi adotada ainda hoje é assim a mesma bandeira. E aí, na Conjuração Baiana, né, os líderes participantes, eles são pegos, eles são punidos, e como é uma revolta de caráter popular, e os revoltosos, a liderança dessa revolta, ela também é popular, também não vai ter esse privilégio aí de ser só exilado do país, não. Vai todo mundo, passar o cerol, tá? Tem aqui na apostila de vocês, deixa eu ver qual é a página, 355, né? É essa página aqui, E aí você vai ver aqui, tá escrito lá, né? Na Praça da Piedade, muitos dos conjurados foram executados, entre eles Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga e Manuel Faustino, que são a liderança da Conjuração Baiana. Foram os líderes desse movimento lá na Bahia. Eles foram presos e foram executados nessa praça. Hoje tem bustos desses mesmos homens nessa praça em homenagem a esse evento aí da revolta da Conjuração Baiana, né? da revolta dos alfaiates. Vamos lá. A Conjuração Baiana, estou no slide número 6, né? Líderes e participantes detidos e punidos, falamos disso. Esse movimento, entretanto, deixou profundas marcas na sociedade soteropolitana na Bahia, tá? A ponto tal que o movimento emancipacionista eclodiu novamente em 1821, culminando na Guerra pela Independência da Bahia. Então, é o que eu estava falando para vocês. Por mais que o movimento, tanto da Inconfidência Mineira quanto da Conjuração Baiana, não tenha dado certo naquele momento, a semente, o início, o pontapé inicial para o processo de independência do Brasil, para o processo de emancipação do Brasil de Portugal, foi iniciado naquele momento. Tanto que eu vou ter aí, né, mais ou menos 1800 e uns quebradinhos, 1819, 1820, por aí, eu vou ter uma tentativa da Bahia de se emancipar de todo o restante do Brasil colônia, né? E isso aí vai se expandir de tal maneira que no ano seguinte, lá, 1822, data bacana, guarda ela, a gente vai ter a nossa independência, 7 de setembro, feriado, legal. Então, a gente vai ter a nossa independência, ela vai acontecer.
E o início desse raciocínio de uma possível independência, ela só vai acontecer a partir dessas revoltas, a partir da Inconfidência Mineira, a partir da Conjuração Baiana. É a partir de tudo isso que acontece que a população brasileira percebe que se eles não estão de acordo com a metrópole não tem poder aqui no Brasil. É esse o grande legado que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana vão deixar pra gente. E aí, lá no finalzinho, o último slide, de número 7, né? Vai dar um resuminho, bem pequenininho, um slide pequenininho assim, né? Sobre tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana, né? Que ele fala que foi dirigida pela elite intelectual de Vila Rica, contando com nenhuma participação popular praticamente. A Conjuração Baiana é o contrário, a participação popular, né? De pequenos artesãos, militares de baixa patente e ex-escravos. A Conjuração Mineira não tinha nenhuma intenção de escravista, abolicionista, a Conjuração Baiana sim. O projeto revolucionário dos rebeldes mineiros não era bem definido, né, baseando-se quase exclusivamente na cobrança de impostos atrasados, que era derrama. Os conjurados baianos, eles tinham um projeto definido, estipulado, que contemplava as áreas políticas, econômica e social. Então, a Conjuração Baiana já tinha uma ideia de solução, já tinha um plano. Olha só, a gente vai ser independente, a gente vai seguir essa ideia aqui. A Inconfidência Mineira, ela só queria separar o Brasil de Portugal para parar de pagar o imposto do quinto, para que a derrama não acontecesse e eu não fosse prejudicado. Então, a Inconfidência Mineira ele é muito mais narcisista, ele é muito mais voltada para si do que a Conjuração Baiana, que visava uma quantidade maior de pessoas, uma estrutura social maior, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Eu sei que ficou um pouquinho mais longo do que os vídeos normais, mas em compensação a gente fez num vídeo só. Qualquer coisa dá uma parada aí no meio do caminho e dá uma respirada. Tá bom? Qualquer dúvida, anota. Pode me mandar na plataforma da Iônica a sua dúvida, ou você pode colocar nos comentários do vídeo aqui embaixo, que assim que eu tiver online e eu for dar uma olhadinha, eu respondo. Tá bom? Beijo grande. Até a próxima.